boas-vindas a mais uma análise da Ford College. Hoje, a nossa síntese é sobre o papel do Fire Dancer e próximos passos. A ideia aqui é fazer uma ponte super importante. Vamos pegar tudo aquilo que já discutimos sobre os cenários de implantação e conectar direto com um mergulho profundo na arquitetura interna do Fire Dancer. É aqui que a gente consolida como esse validador realmente molda a eficiência da rede na prática. E para estruturar a nossa conversa, a agenda de hoje vai passar de forma bem dinâmica pelos seguintes pontos. Primeiro, a metáfora da orquestra. Segundo, o cenário de implantação. Terceiro, as implicações e trade-offs operacionais. Quarto, o fluxo de síntese. E, para fechar, a conclusão e os próximos passos. Começando logo pelo ponto 1, a metáfora da orquestra e como a gente mapeia os papéis do Fire Dancer. Olha só, para não nos perdermos logo de cara, em um mar de códigos complexos tem um modelo mental incrível que podemos usar. Pense na rede como uma gigantesca orquestra clássica. Nesse cenário, o livro Razão da Rede é a nossa partitura. Ela dita o ritmo de forma implacável. O processo do validador? Bom, ele é o maestro, que fica ali suando a camisa para garantir que a coordenação de todo mundo seja perfeita. E um runner do Fire Dancer? Ele atua como uma seção instrumental de altíssimo desempenho, focado em executar notas incrivelmente complexas na velocidade da luz. O que é realmente fascinante quando a gente olha para essa transição é a mudança dos gargalos. Historicamente, em um validador monolítico, o maestro tentava não só reger, mas também tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Era uma receita certa para o colapso da CPU. Agora, com a configuração do Fire Dancer, o maestro finalmente ganha um merecido descanso do trabalho braçal. Mas, ironicamente, ele tem um novo desafio. Precisa coordenar músicos que tocam tão rápido que os instrumentos quase pegam fogo. Ou seja, transferimos toda a pressão para outras partes do palco. E aí que entra um conceito-chave da nossa arquitetura. Isso ilustra perfeitamente que ter uma CPU mais aliviada não garante, magicamente, mais música tocando. Se a famosa IPC, ou comunicação entre processos, que é justamente a ponte entre o maestro e a orquestra, introduzir atrasos, a sinfonia inteira sai do ritmo. O custo de coordenar o show se torna o novo grande gargalo da operação. Avançando para a parte 2, o cenário de implantação focado em uma DEX de alto throughput. Vamos trazer essa nossa metáfora para o mundo real. Imagina aplicar isso à infraestrutura de uma exchange descentralizada de altíssimo volume. A gente pega e move a arquitetura do modelo monolítico para usar os runners do Fire Dancer colocalizados com os hosts de execução, isolando totalmente o controle do consenso. O resultado? A latência cai drasticamente graças a esses caminhos de execução super otimizados. Parece o cenário dos sonhos. Mas claro que tem uma pegadinha épica nessa história. Pelo fato do runner processar transações de forma tão assustadoramente rápida, o sistema de repente se vê obrigado a engolir o equivalente a uma mangueira de incêndio jorrando dados ininterruptamente. Isso cria um congestionamento massivo na placa de interface de rede, o famoso NIC queuing. O hardware precisa lutar bravamente para dar conta desse tsunami de informações em frações de segundo. O que nos leva à parte 3, as implicações e trade-offs na nossa checklist operacional. O grande ponto aqui é como a gente traduz esses engarrafamentos de hardware em ações para o dia a dia dos operadores. O foco recai sobre 3 frentes vitais. Primeiro, é absolutamente imperativo ajustar o kernel para lidar com essas rajadas de dados na rede. Segundo, temos que resistir à tentação de cortar a redundância de servidores só porque a CPU está folgada. Testar o failover constantemente é a única forma de evitar desastres. E terceiro, é preciso pesar com cuidado se o ganho de usar um hardware exótico e super especializado realmente compensa o pesadelo logístico que é tentar substituí-lo se algo queimar. No fim das contas, essas escolhas alternam a eficiência da rede de 2 formas que sempre merecem destaque nas pesquisas da Ford College. Primeiro, ao tirar o peso da CPU e jogar para a memória e para a rede, o tempo de viagem dos pacotes muda completamente. Segundo, o padrão de redundância que escolhemos dita exatamente a velocidade com que a nossa camada de gossip consegue se levantar do chão após um apagão ou um choque no sistema. Vamos para o ponto 4, o fluxo de síntese e a sua abordagem disciplinada. Para evitar que as equipes de engenharia fiquem caçando fantasmas ao invés de resolver as causas reais, existe um fluxo de 3 etapas super disciplinado. Primeiro, a gente coleta, reunindo todos os dados vitais de artefatos e métricas. Depois, a gente traduz isso para implicações reais de hardware. E, por fim, a gente prioriza tudo com base no risco, no impacto e no custo. É um mapa letal e direto ao ponto para as revisões arquiteturais.
E a verdadeira mágica acontece na etapa de tradução. Ao forçar cada observação empírica a se encaixar exatamente nessa estrutura da tela, a gente garante que cada escolha no servidor tem uma consequência testável. Nada de achismos. A lógica é, se a ação X ocorre, a métrica Y muda, exigindo que a operação Z aconteça. Simples, muito elegante e a prova de ineficiências. E chegamos à seção 5. Conclusão e próximos passos. Preparando o terreno para o nosso aprofundamento técnico. Fechando essa nossa síntese, é fundamental manter esse modelo mental fresco na cabeça. Lembrem-se, descarregar a execução apenas muda quem está carregando o piano. O peso do piano continua exatamente o mesmo. Nós temos que medir ativamente a largura de banda da memória e a comunicação IPC, sem jamais cair na armadilha de achar que uma CPU dormindo significa uma rede saudável. O problema só mudou de CEP. E isso deixa no ar uma reflexão final muito provocativa. Se a ponte de comunicação se tornou nosso grande gargalo agora, qual é o mecanismo exato que o FireDancer usa para aguentar toda essa pressão sem desmoronar? Bom, nós vamos responder exatamente a essa pergunta na nossa próxima análise sobre as entranhas do FireDancer. Para continuar explorando recursos educacionais de alta qualidade e expandir a sua compreensão sobre a Web3 e o ecossistema Solana, acesse agora o website forge.college. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.